A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Olha eu aqui de novo. Vamos glorificar o nome do Senhor porque Ele vive e reina para sempre. Jesus está voltando. Neste vídeo, iremos falar sobre perseguição. É natural que ninguém gosta de ser perseguido. Mas por causa do nome de Jesus, nós cristãos que seguimos o Senhor fielmente, padeceremos perseguições. Mas o que a Bíblia ensina? Qual é a reação que o crente deve ter por ser perseguido pelo nome de Jesus? Os primeiros discípulos foram perseguidos por causa do nome de Jesus. Mas um crente perseguiu o outro? Uma igreja perseguia a outra, uma denominação perseguia a outra, um pastor perseguiu o outro. Não deveria ser assim. Mas infelizmente acontece isso. Esquecemos muitas das vezes que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é verdade? Com quem então é a nossa luta? Não é contra o diabo? Contra os espíritos das trevas? Contra o pecado? Não é isso? Não é contra o nosso irmão que temos que lutar? Não é contra uma determinada igreja, uma determinada denominação, um determinado líder? Então, vamos ler um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Atos. A igreja sendo perseguida. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 5, versículo 18 em diante diz: E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aleluia! Então nós vemos aí que os primeiros discípulos se regozijavam, aleluia, por ter se achado digno de ser perseguido pelo nome de Jesus. Você se alegra? Você não está sendo perseguido por causa do teu nome, não é? Você está sendo perseguido por causa de Jesus. Como eu cantava na igreja batista, quando eu era da igreja batista tradicional, leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nós levamos conosco o nome de Jesus. Aleluia! Este nome dá consolo, seja onde o lugar que nós formos. E muitas das vezes nós estamos reclamando, não aguento mais perseguição, não vou profetizar mais, não vou pregar mais, não vou evangelizar mais, não vou orar mais,
não vou na vigília, não vou. Eu vou na igreja e não me dão oportunidade. Você tem oportunidade de pregar o evangelho, irmão. Vai na praça, leva uns folhetos, distribui e depois abre a Bíblia e prega. Eu sempre tive isso na minha mente. Na igreja batista, quem prega é o pastor. É raro um diácono pregar. É um seminarista que prega. Entende? Vou abrir um parêntese e vou te contar quando eu conheci a Igreja Assembleia de Deus. Antes, quando criança, eu conhecia a Assembleia de Deus porque eu ia lá comprar pastel. Eu tinha descoberto que na cantina na cantina da Assembleia de Deus fazia um pastel gostoso, e a Assembleia de Deus e a minha Igreja Batista era na mesma rua. Era na mesma rua. Aleluia! Aí eu falava: mãe, me dá um dinheirinho aí para me comprar um pastel lá. E minha mãe me dava, eu corria lá, comprava um pastelão daquele grandão e ó. E isso eu fazia sempre. De vez em quando eu entrava para dentro da igreja, eu ouvia aquele povo dando glória a Deus, aleluia. E eu falava: esse povo aí é estranho. Mas um dia eu sentei e fiquei vendo aquilo. Uma criança não para quieto, né? Logo saí, ia brincar com os garotos da Igreja Assembleia de Deus, né? E foi assim que eu fui conhecendo a Assembleia de Deus. Mas não passava para minha mente que um dia eu iria ser da Assembleia de Deus. Mas um dia eu fui batizado com o Espírito Santo, é aquela história toda que você que acompanha meus vídeos sabe que eu já contei a minha história. Aí eu procurei saber quando é que era o dia da consagração, né? E me lembro que era no sábado pela manhã. Então eu fui o primeiro a chegar. Quando eu cheguei no portão, o portão estava fechado. Para você ver, naquele tempo, a Assembleia de Deus fazia consagração e santa ceia de portão fechado. Mas quando eu cheguei, o portão estava fechado e eu tentei abrir o portão porque achava que tinha alguém lá, mas já tinha. Mas não sabia que era com as portas fechadas. Aí eu fui abrir o portão e entrei. Quando eu entrei, o evangelista, um senhor bem idoso da igreja, do tempo do pastor Leivas Macalão, fundador da Assembleia de Deus Madureira. Este irmão era um que também ajudou a fundar a Igreja Assembleia de Deus Madureira. Muito conhecido ele, da família do Carmo, né? Deliel do Carmo, da Rádio Melodia, é avô dele, eu conhecia esse homem. Então, este homem veio me receber, que ele falou assim: qual a sua igreja, irmão? Aí eu falei: sou da Igreja Batista. Quando eu falei que eu sou da Igreja Batista, ele arregalou o olho, porque ele nunca tinha visto um crente da Igreja Batista ir na Assembleia de Deus, na consagração da Assembleia de Deus. Mas por causa de quê? Aí nós temos que ir lá em Belém do Pará, lembrar a história da Assembleia de Deus e como que aconteceu e por que os batistas criaram rixa com a Assembleia de Deus. Né? Se você procurar ver, você vai ver porque que o batista tem rixa com a Assembleia de Deus. Isso era muito sério na época. Agora não, agora aquela geração morreu, veio outra geração, isso foi esquecido, mas era terrível. Batista não se comunicava com o assembleiano, não. Mas Feliciano Amaral passou por cima disso e cantava na Assembleia de Deus. E Feliciano Amaral, num dos seus testemunhos, dizia que gostava de ir. Ele teve um problema com o pastor dele, porque o pastor dele proibiu ele de cantar na Assembleia de Deus. O Feliciano Amaral dizia isso. Feliciano Amaral me parece que saiu até da igreja dele, foi para outra, porque ele cantava na Assembleia de Deus e gostava de cantar lá. E era chamado para cantar lá. Nós, povo de Deus, nos degradando, brigando um com os outros, perseguindo uns aos outros, perseguindo por causa de doutrina. Me lembro de uma fala do falecido evangelista Billy Graham, que ele disse que ele tinha amizade com um crente, com um pregador pentecostal, com um pastor pentecostal, e eles eram grandes amigos. E
advergências doutrinárias não fazia eles romper a amizade. Ele cria de um jeito. Quer dizer, o batista crê que quando nós aceitamos Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo. O assembleano pentecostal não crê assim. Nós recebemos o selo, mas não o batismo. Mas isso não impede que sejamos amigos, irmão. Aleluia! Você vê que na igreja, no início da igreja, Paulo e Pedro tiveram um atrito, porque Paulo precisou chamar a atenção de Pedro, mas você vê nos textos mais à frente que Paulo vai na casa de Pedro. E Pedro, ele viu que ele estava errado, ele reconheceu que estava errado, né? Nós poderíamos evitar muitas perseguições, muitos problemas, muitas brigas, se a gente reconhecesse os nossos erros. Se a gente não revidasse, se a gente só amasse, não é verdade? Mas nós vemos aqui esse texto em que os discípulos e apóstolos estavam sendo perseguidos por causa de pregar a palavra do Senhor, por causa do nome de Jesus. Então, um rabino muito conceituado, né, na época, Gamaliel, deu este conselho para não perseguir, porque se essa obra fosse de Deus, não ia desfazer. Se fosse do homem, iria desfazer. Então você não persegue essa obra não, porque se for de Deus, vocês vão estar brigando contra Deus. Vocês vão perseguir Deus. Você não vai prevalecer. Não é isso que o texto diz? Olha o que ele diz. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Quem está combatendo contra a igreja não está combatendo contra a igreja, está combatendo contra Deus. Paulo combateu contra a igreja. Jesus encontrou com ele e falou: Paulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Paulo levou um susto, mas eu não estou perseguindo esse homem aí, não. Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa para você tentar me perseguir, porque eu sou mais forte do que você. Aleluia! E você não vai conseguir me vencer. Persegue-se a igreja desde quando ela foi fundada por Jesus. E ela está aí até hoje, mais de 2000 anos atrás. E ela está aí até hoje. Aleluia! Atritos e mais atritos. A igreja católica perseguindo a igreja luterana, fundada por Lutero. Aí depois vem a igreja luterana, persegue os batistas por causa do batismo de imersão e outras coisas mais, um perseguindo o outro. Vamos para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ensina? Que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos respeitar os nossos irmãos, tê-los como superiores a nós, reverenciar os nossos líderes, amar os nossos líderes, orar por eles, tratar-lhes bem. Aleluia! E por causa que nós não temos controle das nossas emoções, começamos a perseguir um aqui, outro ali. Não é isso que a palavra de Deus diz. Aleluia! Mas se nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus, se sinta feliz, alegre por ser achado digno de ser perseguido por causa do nome de Jesus. Os discípulos, sabe, Paulo e Silas foram presos e na prisão cantavam louvores. Você sabe como é que estava o corpo deles? Cheio de hematomas, sentindo muitas dores. Talvez um osso quebrado, a Bíblia não fala. Mas eles batiam para valer. Eles queriam era matar. E os apóstolos, os discípulos, sentiam alegria por ser perseguido no nome de Jesus. Você sente alegria porque você é perseguido lá no teu emprego, na tua família? Sabe, eu já vi casos de irmão que saiu do meio da família e alugou um quarto e foi morar num quarto porque não aguentou a perseguição da família. Para nós
suportarmos a perseguição, nós temos que estar revestidos do poder de Deus. Por que esses discípulos aqui suportavam e se alegravam? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Neste mesmo texto, no capítulo, mais na frente, no capítulo 6, nós vemos a história sobre Estevão, o que a palavra de Deus fala sobre Estevão, como ele foi perseguido. Aleluia! Não é? E não conseguiam vencer Estevão porque era um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. E todas as perguntas que faziam a Estevão, tentando recriminar Estevão, não conseguia porque Estevão cheio de sabedoria do Espírito Santo. Então eles formaram uma reunião lá e falaram assim, vamos tratar, vamos fazer um negócio aqui, vamos dizer que ele está blasfemando contra a lei de Moisés. E foi isso que fizeram, e apedrejaram Estevão e mataram Estevão. Mas Estevão não deixou de pregar o evangelho porque estava sendo perseguido. Você deixando Jesus porque está sendo perseguido? A palavra de Deus diz que você vai ser perseguido por causa do nome de Jesus. Então, se tu não tem coragem de passar por isso, então acho que é melhor você largar Jesus mesmo. Porque um grande servidor do reino de Deus, um servo de Deus fiel, vai passar por perseguição. Aí nós vemos crente, ô irmão, onde você está? Eu estava na igreja tal, agora eu estou nessa. Aí passa mais o tempo, agora eu não estou mais nessa, não estou naquela outra lá. Por causa de quê? Porque chega lá não tem oportunidade, porque chega lá os irmãos falam mal dele, porque chega lá não dão oportunidade para ele, aquela coisa toda, e ele fica pulando de um lado para o outro, porque diz que está sendo perseguido. Você está sem revestimento. Você fala em língua, mas olha, você só aprendeu a falar em língua, porque cheio do Espírito Santo você não está. Você pode falar em língua aí e não está me dizendo nada. Que até o diabo fala em línguas. Aleluia! Você tem que ser revestido do poder de Deus. Esses crentes aqui, desse texto que nós estamos tendo como base desse assunto aqui, eram cheios do Espírito Santo, eles vieram do Pentecoste, irmão. Crente tem que vir do Pentecoste. Eu venho do Pentecoste todo dia para suportar uma luta que vier. Agora você espera a luta chegar para depois dobrar o joelho? Não, eu já dobrei o joelho. Eu já falei com Deus, eu já me enchi de Deus. Aleluia, o Espírito Santo está na minha vida. Eu estou revestido da armadura de Deus. Eu vesti as armaduras dele. Agora a luta que vier eu vou passar. E eu tenho que me alegrar com isso. Vamos mudar este assunto, porque me lembro que uma vez o Espírito de Deus falou comigo assim: vou te dar uma lista daqueles que vão cair no inferno, das pessoas que você conhece. E eu falei, tá bom, Senhor. Eu fiquei esperando. E o Espírito de Deus começou a me revelar o nome das pessoas. E eu fui anotando os nomes. Anotei uma lista grande. Aí comecei a orar por essas pessoas. E você me pergunta, quem eram essas pessoas? Crente ou ímpio? Não crente na igreja. Pessoas da igreja. Pessoas da igreja estavam dentro dessa lista, que Deus me deu para me interceder. Aleluia! Vou contar outra coisa para você. Aleluia! Que o Espírito de Deus é maravilhoso. Uma certa vez eu fiz uma pergunta a Deus. Eu falei, Senhor, por que o irmão fulano de tal não morre? Por que o Senhor não leva ele? O Senhor levou o meu pai, o Senhor levou muitos outros com idade já avançada, e ele está com a idade avançada, o Senhor não leva ele, por que o Senhor não leva ele? O Espírito de Deus falou de imediato para mim, porque ele ainda não está preparado. E eu cá comigo pensando, um homem conhecedor da palavra de Deus, respeitado na igreja. Conhecedor da palavra de Deus, que meu pai falava na minha casa. O irmão tal conhece muita palavra de Deus e não está preparado. Um dia ele falhou. Aleluia. Mas o Espírito de Deus falou para mim, ele não está preparado, por isso que ainda não morreu. Olha o que Deus está falando. Deus está falando que vai trabalhar na vida dele para poder ele entrar na glória. Aleluia. E uma certa vez, eu conversando com a sua esposa, com a esposa deste homem, esta irmã falou para mim, olha, aqui na minha casa está tudo em paz,
mas bastou o meu marido chegar, começa a briga. E um crente, parece que ele vem acompanhado, vem uma coisa ruim. Quando ele chega, implica com tudo, fala mal de tudo, persegue tudo, tudo ele chama atenção, tudo ele briga, nada está bom. Esse crente não tem domínio próprio, né? Porque, na verdade, este crente, ele não está mal com os outros, não. Ele está mal com ele mesmo. Ele não está bem, por isso ele briga com os outros. O que está acontecendo? Quando nós temos revestimento do poder de Deus, as armaduras de Deus, nós aprendemos a vencer a guerra que está dentro de nós. Nós temos uma guerra dentro de nós. E se você não vence essa guerra, irmão, você não consegue vencer Satanás. Que guerra é essa que você tem contra você? A palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Olha, o espírito quer obediência a Deus e a carne quer obediência a Satanás e fica brigando. Quem que tem que resolver quem vai ganhar é você. Uma certa vez eu estava na igreja metodista Weliano e nós estávamos ouvindo uma pregação muito inspirada de um pastor, e aquele pastor começou a pregar, falou sobre briga de discussão, falou sobre conquista, falou sobre consagração, falou sobre virtude, falou sobre os dons do Espírito Santo e falou sobre fraquezas e derrota. E uma certa hora ele chegou para diante da igreja e disse: olha, irmão, vai chegar uma hora que o Espírito vai dizer à carne: hoje eu vou te nocautear e nunca mais vou te deixar cair por terra. Eu guardei essa mensagem, porque ele estava falando que você tem que ser aliado do Espírito, que deseja Deus, não ser aliado da carne, que deseja Satanás, que deseja o pecado, que deseja os erros. E como que eu sou aliado com o meu Espírito? Me enchendo do Espírito de Deus. Aleluia! E aprendendo a dominar, ao domínio próprio, que a palavra de Deus disse, a temperança. Você vencendo a você mesmo, você vence Satanás. Se você não consegue vencer você, irmão, você não vence ninguém. É por isso que quando vem as perseguições, você não consegue vencê-las, porque você ainda não venceu a você mesmo. Você é cheio de vaidade, você é cheio de maus costumes. Qualquer coisinha que te convida para o pecado, você abraça. Você não sabe dizer não. Você está sendo dominado pela carne, não consegue vencer os seus desejos. Você não vence Satanás. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Quando é que nós nos sujeitamos a Deus? Olha, quando nós o quê? Matamos a nossa carne. Dominamos a nossa carne, freamos a nossa carne. Aleluia! Uma vez eu ouvi de uma certa atriz que aceitou Jesus. Ela disse: eu na minha vida tinha sexo desenfreado. Crente que só vive buscando sexo. Esse crente não tem domínio dos seus desejos, das suas paixões. Esse crente está sem a armadura de Deus. Esse crente, se não venceu a ele, vai vencer Satanás. É por isso que você só está derrotado. É por isso que você só está caído. É por isso que Deus não usa você. Porque você, na sua vida sexual, tem um sexo desenfreado. Quer dizer, você não sabe frear o sexo. Você não sabe parar esse desejo. Você nunca vai ser cheio do Espírito Santo de Deus e usado por Deus. Aleluia! Você está entendendo a palavra? Louvado seja o nome do Senhor. E eles disseram, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falasse do nome de Jesus e o deixaram ir. Disseram que não fale mais nesse nome. Importa obedecer a Deus do que aos homens. A quem você está obedecendo? Você está obedecendo a homens? Obedecer a você mesmo é obedecer a homem. Você tem que obedecer a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, você viu aí como é que eu conheci a Assembleia de Deus. Rígida, as irmãs com a roupa até aqui. Boa conduta, boa vestimenta. Mas uma coisa
me chamou a atenção naquela época que eu era jovem. Em 1977, eu não esqueço. Um dia passei diante da igreja, estava todo mundo chorando. Muita gente chorando. E eu procurei saber o porquê que estavam chorando. Estavam chorando porque Paulo Leivas Macalão tinha falecido. Entende? Paulo Leivas Macalão tinha falecido. Eles amavam o seu pastor. E sabe quem era Paulo Leivas Macalão? Sempre ensinou sobre usos e costumes. A igreja, a Assembleia de Deus de Madureira não era o que você vê hoje, não. Era muito diferente. Aleluia! E por ser muito diferente do que é hoje, tinha muita operação de Deus. A ponto de uma certa vez eu ouvi que alguém falou assim, uma vez Paulo Leivas Macalão falou no púlpito, você que está aí, no meio dessa multidão aí, está querendo acender um cigarro aqui dentro desse terreno, olha, eu digo, não acenda. O homem foi e acendeu, sabe o que aconteceu? Teve um infarto e morreu. Essa história eu sempre ouvi. É coisa antiga. Aleluia! Sabe? Por que os homens mudam? Os homens mudam, sabe por quê? Porque eles desistem de frear os seus desejos. Eles desistem de não viver uma vida sem vaidade, sem maus costumes. Sabe? Eles desistem. E por isso Satanás toma conta do coração deles, enche o coração deles, eles começam a dizer, isso não tem nada a ver. Se você procurar saber da vida deles, eles não jejuam mais, eles não vão mais a vigílias, eles não vão à consagração. Aleluia! E falando de consagração, eu conheci uma irmã cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, dos dons de Deus. Deus usava aquela mulher maravilha. Quantas vezes eu vi pessoas sendo curadas, sendo libertas através dessa irmã. Mas o marido, um dia ela descobriu que o marido traiu ela. Ela foi e falou com a igreja foi e não aceitou porque não tinha testemunha. E ela foi, se aborreceu por causa disso e largou tudo e foi para o mundo e começou a sair com um homem aqui, com outro homem ali, morreu. Porque na hora da luta, ela esqueceu de manter o coração cheio do Espírito Santo. Ela queria vingança. Se ela esperasse mais um pouquinho, tudo ia se resolver. Porque Deus enviou um profeta na igreja dela e desmascarou o marido dela. E o marido dela teve que confessar. Mas aí já era tarde demais, ela já estava desviada, já tinha feito um monte de besteira. E isso levou muito tempo. E agora ela morreu. E essa mulher era cheia do Espírito Santo. Quando veio a luta, ela não ficou alegre, ela ficou revoltada. E aí? Quando vem a tua luta, você está alegre ou está revoltado? A revolta vai destruir você. Nós temos falado sobre revolta aí num vídeo anterior a esse. Preste atenção no que você acabou de ouvir e que você seja cheio do Espírito Santo e tenha alegria de ser perseguido por causa do nome de Jesus. Deus te abençoe.